Deus colocou uma palavra no meu coração hoje de manhã. Eu estou com essa palavra martelando já há alguns dias. O tema da minha mensagem é ousadia para viver de novo. Ousadia para viver de novo. Eu tenho sempre uma expectativa, eu gosto de nutrir isso na minha cabeça, que Deus sempre vai fazer algo, especial em cada culto que eu venho, como esse momento aqui. Tá vendo só? Eu venho para o culto e falo, Deus, fala comigo, enche meu coração, faz alguma coisa, porque a igreja é de Deus, a igreja não é de ninguém, eu tive a minha vida dentro da igreja. Meu pai converteu, baiano, pegava o violão, colocava debaixo do braço, e eu colocava os 10 filhos atrás dele assim, e ele andava 5 quilômetros para chegar na igreja. Ali, vários lugares a gente morou, ali na Vila Moreninha, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente descia com os filhos, tudo um atrás do outro. E ele fazia essa rotina, e eu fiz essa rotina durante muitos anos, de manhã e à tarde, de manhã a escola bíblica dominical, à tarde o culto, não é assim? Então, eu tive minha vida, e a igreja, ela não é um lugar novo para mim, Culto não é uma coisa nova. Durante muito tempo, eu frequentei a igreja obrigado, sabia? Eu ia porque meu pai mandava, eu ia porque tinha que ir, obrigado, durante muito tempo. Você sabe, qualquer coisa na nossa vida, o começo anima, não é assim? Qualquer coisa no começo anima, um cargo novo anima, receber uma função nova anima, o começo ele é bacana, mas com o tempo, a repetição, a rotina, vai cansando, e aquilo que era gostoso, acaba às vezes parece que virando uma obrigação, e a obrigação e a rotina sempre pesa, que você hoje possa entender, que todo culto é um grande culto. Amém, irmãos? Nós não viemos aqui assistir um culto. Nós viemos aqui prestar um culto. Então, quando a pessoa fala assim, o culto hoje não foi muito bom. Não existe culto bom, não existe culto ruim. Porque culto é aquilo que eu ofereço a Deus. E nós viemos aqui nesse lugar, de forma coletiva, oferecer a Deus um culto. Então, se o culto não foi bom, é você que não está bem, é você que não se conectou direito, você não veio. Por isso que o autor aos Hebreus, eu peguei essa palavra ousadia aqui de Hebreus, olha que coisa linda. O autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que tendo, pois, ousadia, isso que o pastor Sidney fez aqui foi uma ousadia, crendo no sobrenatural, fazendo algo, pedindo a Deus algo que está fora do nosso alcance, a conversão de um filho, a restauração, trazer um filho de volta para sua casa, isso está fora do nosso alcance. O trabalhar do Espírito Santo, ele teve a ousadia para entrar no Santo do Santo. O que é o lugar Santo do Santo? O que é o Santo do Santo? O Santo do Santo é o lugar onde Deus está. Não é um lugar onde nós vamos encontrar pessoas. Não é um lugar onde nós vamos encontrar palavras soltas. O Santo do Santo era aquele lugar que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar para falar com Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar. Aí ele entrava, ouvia Deus e saía e falava com o povo. Não, olha só, depois, mas a Bíblia diz assim que quando Jesus deu o seu último suspiro, na cruz, e Jesus anunciou o que? Está consumado. Agora eu, você, qualquer um de nós podemos entrar onde? No Santo do Santo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Agora você não depende de ninguém. Agora você não depende, você entra agora, olha só para você ver isso. Você não veio aqui assistir um culto, você não veio aqui encontrar pessoas, você não veio aqui avaliar a minha mensagem, porque tem gente que fala assim, a mensagem hoje estava meio fora de contexto, porque ele usou um texto, depois ele usou outro texto. Não, se você veio aqui, para que você não vai ver Deus. Deus não veio falar com você. Entenda, você está no Santo do Santo, o lugar onde Deus está.
Ou o irmão lá foi orar pela oferta, você viu? Era desnecessário aquilo, né? Irmão, me poupe. Me poupe. Eu estou diante do Senhor, dos senhores, o Deus dos deuses. A Bíblia chama ele e fala de Senhor dos exércitos, o único que viveu, que vive. Então eu não vim aqui olhando como que está o A, como que está o B, se o B faz isso. Eu vim aqui para encontrar com Deus, falar com Deus, e Deus falar comigo, e eu sair aqui com a direção, com a luz, com a iluminação, com algo novo, para minha segunda, para minha semana, ou quem sabe para minha vida, porque o culto pode mudar a vida de uma pessoa. Esse texto diz assim, que alguém que tenha a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, e aqui eu não estou falando somente da nossa vida dentro da igreja, que tem expectativa, ela precisa o quê? De ousadia. Você tem expectativa que você está no lugar onde Deus está, e que você tem expectativa de Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, você precisa de ousadia. Ousadia é manifesta. Então não é uma oração comum, não é uma fé comum, não, é uma ousadia. Na vida não existe resultado relevante se você não entender que o reino de Deus é um reino de ousadia. É o que eu estava conversando nessa quinta-feira com o pastor Ronaldo Bezerra no cafezinho ali, que ele veio pregar na quinta-feira aqui. E a gente começou a conjecturar, assim, o que é que esses pastores, grandes pastores do Brasil no passado fizeram. O que esses caras tinham em mente, o que eles pensavam, o que eles imaginavam. E eu estava pensando nos passos de fé que nós demos nessa igreja no passado, para ter o que temos aqui, para fazer o que fizemos aqui, foi o quê? Foi ato de ousadia. Você comprar um terreno de 4.000 metros quadrados, para um estacionamento que cabe 200 carros, só tinha 5 famílias na igreja que tinha carro. Né? Acho que nem 5. Tinha mais bicicleta aqui. E poucos carros. Não, é o atrevimento, o reino de Deus, né? O reino de Deus é assim, você tem coisas dizendo para você não, 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 e você diz sim, 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 sim. O reino de Deus é o reino que a porta está fechada, você sabe que ela está fechada, você sabe que ela está trancada, mas você tem a ousadia de se dirigir até a porta, e você vai lá e põe a mão no cadeado, porque você fala, quem sabe Deus não intervém nessa situação. O reino de Deus é um reino que eu vou orar não por coisas que eu consigo mudar na minha vida. O reino de Deus eu vou orar por coisas que o meu dinheiro não pode resolver. Eu vou levantar as minhas mãos pelos impossíveis. Eu vou me propor a levantar as minhas mãos para falar de assuntos que estão muito além das minhas condições. Eu vou propor não esperar o óbvio. Não é aquilo que alguém pode dar. Não, eu vou me propor a ter uma fé esperando aquilo que ninguém pode me dar. Então, quando eu penso no reino de Deus, eu vejo o autor de Hebreus dizendo assim, tendo, pois, ousadia, olha o que ele diz aqui, tendo, pois, ousadia para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus. Ousadia que me faz chorar, não um chorar melancólico, mas o chorar para ter de volta, e não ter de volta igual, mas ter de volta recuperado, mas ter de volta restaurado, ter de volta renovado. Ousadia para vencer as obras da carne, ao invés de abrir a minha boca para ficar murmurando várias coisas que eu não consigo ficar na igreja, eu não consigo sair do pecado, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo firmar nisso, eu não consigo parar de beber. Ousadia que apesar de tudo isso que eu sinto, eu vou sempre priorizar o reino de Deus e crer que Ele pode transformar em nome de Jesus todas as situações. Ou você acha que servir a Deus é coisa para gente frouxa? Não, não, começar a servir a Deus qualquer um começa.
permanecer seguindo não é para gente frouxa. Deixa eu dizer uma coisa para você: jamais tenha dó, tenha pena de um servo do Senhor. Jamais. Jamais tenha pena, tenha dó de um servo do Senhor. Porque para servir a Deus tem que ter muita ousadia. Para dizer não para a própria vida e falar assim: eu vou servir o reino, tem que ter muita ousadia, irmãos. O reino de Deus não é um reino dos frouxos. O reino de Deus não é um reino das vítimas. A Bíblia sua e a minha Bíblia diz assim que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pastor, como é que eu tenho ousadia? Ousadia não tem nada a ver com ser irresponsável. Ousadia não tem nada a ver com ser briguento. Ousadia que eu estou falando aqui é outra coisa. Ela só é possível com uma coisa chamada avivamento. E se você quer ter ousadia para enfrentar a vida, você precisa ter um avivamento. Pastor, como é que eu tenho avivamento? A mensagem aqui não é sobre avivamento. Mas avivamento genuíno é quando as minhas palavras aproximam das minhas práticas. É aquilo que eu digo, ela caminha junto com aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Aquilo que eu faço no meu dia a dia. Quer ter um avivamento, você precisa ter o quê? Uma indignação santa, porque você só transforma aquilo que você ama. Eu quero lembrar para você aqui um texto e tirar algumas lições hoje de manhã, que Deus falou muito no meu coração sobre esse aspecto. Da gente compreender e entender que nós estamos o quê? Nós estamos na casa de Deus. Então eu quero lembrar, que Deus vai dar um caminho para você ir até Ele. Deus vai dar uma direção, fazer você levantar de segunda-feira. Você pode talvez chegar na segunda-feira, abandonar a bebida, abandonar os alucinógenos. Você vai entender que se você tiver ousadia pela palavra pregada aqui hoje, você vai entrar no Santo dos Santos. E Jesus vai mudar a sua vida. Você acredita que Jesus muda a vida, irmãos? Acredita? Jesus muda, Jesus pega a pessoa mais torta que existe. Jesus pega a pessoa mais problemática e Jesus endireita essa pessoa. Jesus pega a pessoa com um passado mais sombrio que pode existir. Jesus levanta, Jesus restaura. Porque tem que ter ousadia. Você tem que crer. E o texto aqui, sabe qual que é? É o Evangelho de Mateus no capítulo 14, no verso 25. Olha o que diz. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. E quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entrou no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram: verdadeiramente tu és filho de Deus. Irmão, que experiência! Que experiência! Essa é uma das experiências, eu acho que mais pregada nas igrejas. Mas eu fui desafiado aqui nesse texto a compartilhar com você o seguinte: quando Pedro tem a ousadia de viver algo sobrenatural, ele tem a ousadia de querer romper com aquilo que era o ordinário, e diante dessa ousadia de Pedro, o que acontece? Jesus entra no pedido e fala o seguinte para Pedro: venha então viver algo sobrenatural. Venha viver algo sobrenatural. O que me chama a atenção nesse texto é essa experiência de ter um homem andando sobre as águas. E quando é que isso aconteceu? O pano de fundo aqui era, irmão, era pano de fundo: medo, barulho. Vento causa barulho, já viu? Muito barulho. Altas rajadas,
ondas grandes, trovões, relâmpagos, era um barco sendo agredido por todos os lados, barco em solavanco, pouca estabilidade, homens sendo jogados de um lado para o outro, de um lado para o outro. Um Deus que é visto no meio da tempestade, sem muito discernimento, se parece com um fantasma. Tem hora na nossa vida que é assim, né? Que a luta é tão grande que fica tudo meio confuso, né? Será que é Deus? Será que não é Deus? Hã? E o que me encanta aqui é ver um pedido, uma decisão no meio desse temporal. Se tu és o Cristo, deixe-me ver alguma coisa sobrenatural. Se tu és o Cristo, deixe-me fazer algo que ninguém fez. Apesar das ondas, apesar do coronavírus, deixa acontecer alguma coisa na minha vida que jamais aconteceria na vida de alguém em um momento como esse. Apesar do barco balançar, apesar do dinheiro ter acabado, apesar da traição, se tu existe, deixe-me ter essa experiência, algo que nunca ninguém teve. O que é lindo, né, que do lado de lá que Jesus está, não vem uma palavra de repreensão, não vem uma palavra, uma bronca, não vem do lado de lá, não, você quer ser muito ousado, fica quieto aí. Não, não, não. Aparece uma palavra dizendo, vem, vem. Será que tudo na nossa vida tem que piorar para que a gente possa de fato viver algo especial? Será que tudo tem que chegar assim, chegou aqui no limite, agora não tem jeito? Hã? É difícil entrar em uma piscina sem saber nadar. Você já viu pessoas que não sabem nadar? Ela senta na beira da piscina e fica só com o pezinho assim, não, de jeito nenhum. E quando chega alguém atrás, ela, não, sai daí de perto, não me empurra não, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Hã? É difícil entrar, irmão, agora, entrar no mar, colocar o pé para fora de um barco, no meio de uma tempestade, onde existem correntes, maré. Essa pessoa está tomada de uma ousadia muito grande. E eu quero dizer uma coisa para você hoje de manhã. Deus está em algum lugar na sua tempestade. Deus está em algum lugar nessa situação de crise. Deus está em algum lugar nessa família problemática. Deus está em algum lugar nesse seu casamento, nessa sua crise. O que muda não é o que você está vendo, mas é aquilo que você consegue se dirigir a Deus, apesar de tudo estar acontecendo, é ousadia. E aí eu tenho um princípio aqui que eu anotei muito interessante. Nunca jamais ouça conselho daqueles que estão dentro do barco. A nossa vida está rodeada de pessoas fracas. Sabia? Qualquer um aqui, ó. Qualquer um aqui. A nossa vida está rodeada de pessoas fracas. Pessoas que moram conosco, pessoas que trabalham conosco, pessoas que são covardes. Não tenha dúvida de quando você pensar em viver algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que alguém nunca viveu, alguém vai tentar segurar a sua mão. Você está louco? Você está ficando maluco? Você perdeu o juízo? Você está tendo uma alucinação? Nós somos pescadores experientes, Pedro, não faça isso. Você sabe, ninguém sobrevive em mar aberto. Se você quiser viver algo de Deus, saiba que perto de você sempre terá pessoas que não terão coragem. E se você quer ter ousadia, se você quiser viver algo extraordinário, você precisa ter ousadia para entender que apesar das pessoas que estão muito próximas de você, se Jesus chamou você para você sair, você tem que sair do barco. Você tem que sair do barco. Existem pessoas que, pelo fato delas não ter coragem de ir para fora do barco, é mais ou menos assim. Pelo fato delas não terem coragem de empreender, elas não querem que ninguém empreenda. Pelo fato delas não terem fé, elas não querem que ninguém tenha fé.
Pelo fato delas não acreditar que Deus pode curar ou dar um novo relacionamento para ela, uma nova família, uma nova vida, ela não quer que ninguém tenha um novo relacionamento, uma nova vida, uma nova família. Pelo fato de serem então frustradas ministerialmente e não parar em igreja nenhuma, né? E aí ela não quer que ninguém para. E no momento em que você está se firmando, o que é que a pessoa fala para você? Não se iluda, viu? Não se iluda, você está todo felizinho, o que é que foi? Aliás, foi o Karnal, né? É o Leandro Karnal, que ele fala o seguinte: você quer conhecer de fato quem é o seu amigo? Você quer? Porque amigo a gente não conhece no momento difícil. Sabia? Porque no momento de dificuldade, no momento de luta, todo mundo é fácil se compadecer. Rapaz, toma aqui, viu? Ó, se precisar, viu? Viu? Adenilson, se precisar, todo mundo se compadece, todo mundo fica com dó. Agora eu quero ver, você chega para um melhor amigo seu lá, você acha que é melhor, não sei. Você fala: rapaz, tem uma coisa para te dizer. O que foi? A minha vida tem dado muito certo. Cara, é incrível, mas assim, tudo. Nós estamos vivendo o melhor momento lá no nosso casamento, a minha filha está assim, meu filho está assim. No trabalho, cara, você não acredita, fui promovido, aconteceu um negócio lá que eu não esperava, tá dando tudo, mas tá muito top. Aí você olha para a cara dele. Porque de repente pode sair do outro lado assim: aproveita, viu, que tudo passa. Chorar com os que choram é fácil, se alegrar com os que se alegram, é aí que eu quero ver. Rapaz, troquei de carro esse ano, nem imaginava trocar de carro todo ano. Estou trocando carro de novo. Aí ele fala assim: mas esse carro você sabe, né, que todos eles deram recall, né? Você ficou sabendo? Então, estão chamando de volta. Logo vão te ligar, viu? Porque parece que está quebrando, não sei, o suporte aí. Tem uma pessoa até que morreu com esse carro, viu? Eu já estou te avisando porque você é meu amigo, viu? Eu vi uma reportagem dias atrás aí, todo mundo que comprou esse carro está tendo que voltar na concessionária. O freio não está funcionando. A mulher foi pisar no freio lá, você nem sabe, bateu numa árvore. Pessoas que não têm coragem de sair do barco, elas odeiam aquelas que querem sair. Pessoas que têm medo de vencer, elas têm ódio, inveja daquelas que têm ousadia. Isaac chegou em Gerar e foi fazer o quê? Fazer plantação, abrir poço e cavar poço no deserto. Só que o povo daquela terra diz o quê? Que invejaram Isaac porque ele prosperava. Detalhe: Isaac prosperava porque obedecia a palavra do Senhor, e o Senhor o fez prosperar. O que os inimigos fizeram? Ficaram com inveja, e porque ele prosperou, o que diz lá em Gênesis? Começaram a lhe entulhar os poços. Ou seja, falta de ousadia, falta de coragem. Entenda uma coisa: relacionamentos não são neutros. As pessoas que convivem comigo influenciam. Não existe, irmão, relacionamento neutro. Relacionamentos não são neutros. As pessoas que andam comigo, as pessoas que eu converso, você nunca será neutro diante do relacionamento. E as pessoas que convivem com você, são pessoas que saem do barco? Ou ficam no barco? Quem são as pessoas que estão mais próximas a você? No meio dos ventos fortes, de repente, dá aquela ousadia: vou arriscar. Aí o cara chega e fala assim: viu, dá um conselho para você? Não se empolga não, viu? É melhor ter esse pouquinho aqui, fica com esse pouquinho, do que não ter nada. Cuidado, você pode perder tudo. Mas você teve essa ideia onde? Você vai começar a construir uma casa, você é maluco? Não faça isso não. Não, você é doido. Você vai, o que você falou que você ia fazer? Mas você está maluco nesse momento? Num momento como esse? Numa hora como essa? São pessoas que estimulam você a orar, ou são pessoas que estimulam você a parar de orar? São pessoas que contribuem com você? São pessoas que acrescentam na sua vida?
O que você almeja alcançar de Deus tem muito a ver com quem você anda, com os lugares que você anda. O que você almeja alcançar de Deus tem tudo a ver com as pessoas que você anda. É interessante, você viu nesse texto aqui, um só saiu do barco, 11 ficou. Um só saiu. Se eu tivesse lá, se ele foi, eu também quero, mano. Eu também quero viver essa experiência. Eu também quero passar por isso. Eu também quero, Senhor. Eu também quero. Se você quer ter ousadia, segunda coisa aqui que eu quero te ensinar é o seguinte: não tente o impossível na sua própria força. Pedro não sai do barco por impulso. Pedro não sai do barco. Vou abrir uma empresa que vai dar certo. Vou casar que vai dar certo. Vou abrir uma igreja que vai dar certo. Eu vou. Mas antes ele tem que falar: pode vir. Pode vir. Sem antes ouvir o vem de Jesus, não saio. Ousadia não é fazer tudo do meu jeito. Ousadia não é ouvir as pessoas que ficam no barco, mas é entender que aquilo que eu quero viver na família, no trabalho, na empresa, no ministério, o que eu quero construir, a minha reputação, a minha vida financeira, eu sei que isso está além dos meus limites, eu não posso correr o risco, eu não posso colocar o pé sem antes ouvir o vem de Jesus, ou na direção de Jesus, porque na minha própria força eu não vou conseguir fazer nada. Você só descobre tudo que você pode, depois que você descobrir tudo que você não pode. Você só descobre tudo que você pode, depois que você descobre tudo que você não pode. Você não pode andar sobre as águas. Você não pode ser feliz por você mesmo. Você não pode prosperar sozinho. Você não pode vencer a enfermidade sozinha. Tenha consciência, você não pode. É por isso que Pedro, antes de colocar o pé fora do barco, é que ele fala: posso ir, Senhor? Posso ir? Então, quando Jesus fala assim, abre a empresa, aí pode abrir. Eu estou contigo, irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você ouvir a voz de Jesus para você fazer algo, você pode ir contra a família, você pode ir contra amigos, você pode ir contra as circunstâncias, você pode ir contra a crise, você pode ir contra o mundo. O cara pode falar: você é louco. Ele fala assim: eu sou mesmo, porque eu estou obedecendo a voz de Deus. 10.000 cairão ao teu lado, 50.000 da tua direita. Você vai permanecer, porque você está vivendo o extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus, ele se manifesta na crise. Pode ir contra o mundo. Esquece o diabo, esquece o demônio, esquece pombagíria, esquece macumba, esquece cara feia. Jesus diz: vem, esquece. Mas o que a gente vive hoje? O que as pessoas vivem hoje, irmão? Pessoas querem viver o impossível e começam nas suas próprias forças. E quando dá tudo errado, coloca Deus. Quer começar o namoro de qualquer jeito, quer começar o casamento de qualquer jeito, e aí deu tudo errado. Ai, Senhor, me ajuda. Aí coloca Deus. Qualquer tolo coloca Deus no final. Qualquer tolo chama Deus para arrumar BO. Qualquer tolo. Agora, irmão, para colocar Deus no começo de todas as coisas, tem que ter muita ousadia. É chegar e falar assim: eu vou, Senhor, mas eu não ponho o pé aqui, ó. Se o Senhor não falar, vem, meu filho. Você tem que ter ousadia não para colocar Deus nos seus finais, mas tem que ter ousadia para colocar Deus nos seus começos. Ele tem ousadia para dizer: se ele falar para sair do barco, eu saio. Ousadia para não ouvir quem fica no barco. E tenha ousadia para ficar no barco, se ele falar para você não sair do barco. Não sair do barco. Você precisa entender que é algo maior, algo além do seu limite. Você precisa de Deus. E aí tem um detalhe, um lance aqui. Jesus falou para Pedro: vem.
Jesus foi buscar Pedro dentro do barco? Agora que eu quero ver. Essa semana eu estava fazendo meu devocional, né? E eu lembrei dos dois tipos de fé. Você sabe que tem dois tipos de fé. A fé C. O que é a fé C? A fé C é a fé de Jacó. Essa fé não é uma boa fé. Essa fé que me coloca no centro de todas as coisas e coloca Deus em segundo plano. Se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Se o Senhor fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou começar a contribuir. Se o Senhor abrir uma grande porta e eu conseguir uma aposentadoria gorda, aí, Senhor, eu quero dedicar os meus dias. Essa fé não é uma boa fé. Essa fé não te sustenta nos momentos de crise. É a fé se. Infelizmente, essa é a fé mais difundida na igreja, né? É a fé da troca. É a fé da condição. É a fé disso, é a fé daquilo. Não. Nós temos que ter a fé, ainda que. Ainda que. Essa fé é do profeta Abacuque. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o gado do curral foi arrebatado. Ainda que o fruto da oliveira minta. Ainda que eu fiquei desempregado e tive que trancar minha empresa. Ainda que eu me gloriarei no Deus da minha salvação, porque Ele continua sendo Deus. Pode aplaudir o Senhor. Ainda que o barco balance, ainda que venha coronavírus, ainda que tenha pandemia, ainda que tenha lockdown. Irmão, vou dizer uma coisa para você me desculpa. 2020, o melhor ano da nossa vida. Ué, se nós cremos numa doutrina chamada soberania de Deus, você acha que Deus não está no controle? Você acha que Deus, você pensa que Deus estava lá no céu distraído e de repente Deus foi lá ouvir a oração do irmão que ora com a voz grossa. Porque tem gente que é assim, que ele engrossa a voz bem forte e fala assim, deixa eu chamar a atenção de Deus assim, ó Senhor Deus dos exércitos. Um irmão desse aí de igreja pentecostal resolveu fazer uma oração muito forte assim. Engrossar a voz, falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí Deus olhou e falou assim, não, aqui eu tenho que parar tudo para atender esse sujeito. E nessa que Deus foi atender esse sujeito, o que aconteceu? Ele perdeu o controle. Aí lá em Wuhan, na China, um vírus se multiplicou sem o comando de Deus. Aí Deus perdeu o controle. Aí quando Deus voltou para cá, fala, agora lascou tudo. Perdi o controle, não fiquei de olho em Wuhan. Meu Deus, agora lascou tudo. Aí nós vamos orar agora para Deus voltar a ter controle de tudo novo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no comando. Ele está no comando da sua vida. É Ele que tem te guardado. É Ele que tem dirigido. É a fé ainda que. Paulo usou essa fé ainda que. Ainda que o Senhor não tire o espinho na carne, eu me gloriarei e servirei o Senhor, a tua graça me basta. Moisés usou essa fé ainda que eu não entre na terra prometida que eu fui impedido, Deus vai continuar sendo o meu Deus. Ainda que, irmão, Deus continua sendo Deus. A gente não canta aqui, como que é? Fala aí, a Graciela está olhando aí. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não, Ele é Deus, irmão. Não fique no barco. E aí o que acontece? Jesus falou para Pedro, saia do barco. Aí Jesus entra dentro do barco, pega Pedro no colo e traz Pedro para fora. Foi isso que aconteceu? Não. Tenho que tomar uma atitude, eu tenho que sair do conforto, eu tenho que sair da minha zona de segurança. O solo, ainda que balançando, ele é mais firme do que eu estar sobre a água. Porque aqui eu tenho um barco balançando, eu tenho onde me segurar. Você não precisa entender e ser físico para saber que um corpo humano não flutua. Porque o corpo é mais pesado que a água. Esse é o momento de crise. Esse é o momento da crise. Ousadia para orar. Jesus disse assim,
Jesus disse: vem, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. A hora da sua fé. A sua fé é uma fé de crises? É uma fé do impossível? Ou é uma fé que precisa de todas as peças encaixadas para você crer? Isso é a fé C. A fé ainda que ela foge o padrão. Porque tem gente que fala assim: tem fé, pastor? Pastor, eu tenho fé, mas eu tenho que deixar aqui tudo encaixadinho, porque você sabe, né? Eu tenho que estar no controle. Pastor, o que eu estou fazendo é perigoso, mas eu estou fazendo, é chamado de Deus, e eu vou, porque Deus honra, Deus ama, Deus não é Deus do natural, Deus honra aquilo que é sobrenatural. Deus tem um compromisso com você. Mas se você não sair do barco e não obedecer a palavra dele, a voz dele, Deus não tem compromisso nenhum com você. Deus tem um compromisso com as minhas finanças, de guardar as minhas finanças, sabia? Olha lá: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e eu repreenderei o devorador. Eu repreenderei o migrador, eu repreenderei o furioso lá, o satanás, o capeta, o lapeta, tudo que tem lá, para destruir a finança. Agora, se eu não sair do barco, se eu não entregar a minha confiança total em Deus, entregando o meu dízimo, porque o dízimo é isso. É um exercício espiritual que eu tenho de controlar, de ter o controle daquilo que Deus coloca na minha mão. Se aquilo que Deus coloca na minha mão me controla, então Deus não é meu Deus. Porque toda vez que eu não confio em Deus, isso é idolatria. Porque eu virei as costas para Deus e estou colocando a minha vida em cima de alguma coisa que eu confio que não é Deus. Mas o homem que ouve a voz de Deus, ele vai, ele anda. Porque ele sempre vai obedecer a palavra. Você tem que se fundamentar na palavra de Deus. E depois você tem que... Interessante, né, isso aqui? Você já prestou atenção nesse texto? Uma coisa interessante. Pedro, ele obedece a palavra de Deus. Mesmo obedecendo a palavra de Deus, Deus não deixa os caminhos mais calmos, os caminhos mais tranquilos. Mas a palavra de Deus prepara o seu coração para mesmo, né, nas minhas turbulências, Deus possa me manter em pé. Eu quero liberar sobre você hoje de manhã uma palavra. Deus está dizendo: saia do barco, venha. Venha. Mas pastor, não dá para diminuir um pouquinho, o vento está muito forte, não tem um sinal. Venha. Venha para Jesus. Se submeta a Jesus. Para de tentar fazer a coisa do seu jeito. Se submeta à palavra. Para de querer ficar tentando reinterpretar a Bíblia para você viver do jeito que você quer viver. Para de ficar tentando encontrar respostas teológicas para você não obedecer aquilo que a palavra de Deus fala. Deus está dizendo: venha, submeta esse casamento na minha presença, esse noivado, esse namoro, a sua vida. Temos que nos encher do Espírito Santo e avançar. Termine o que não está dando certo, comece de novo. Coragem, coragem para mudar, coragem para criar, coragem para ser diferente. Coragem para dizer: pastor, ninguém acredita, mas eu acredito. Por que eu acredito? Porque a palavra diz. Bom, a palavra diz. E uma vez que você é capaz de obedecer o vem de Jesus, sabe o que acontece? Você se desconecta dos recursos humanos, dos apoios humanos, e você se conecta àquilo que Ele disse, Ele garante você. Sobrenatural não vem de monte. Sobrenatural não vem de línguas estranhas, apesar de eu falar em línguas estranhas, ser batizado e ter o dom. Sobrenatural não vem de mantos. Já viu, né? Manto daqui, manto dali, manto dacolá. Não vem de manto. Sobrenatural vem de você ter ousadia e coragem de obedecer a palavra de Deus, você obedecer o que Jesus mandou você fazer. E às vezes os caminhos de Jesus a gente perde o sono.
Muitos caminhos a gente tira o sono, perturba a nossa alma, mas são esses caminhos que glorificam a Deus. E aí o que é ousadia? Não é apenas um grito histérico no escuro, sem rumo. Ousadia é se descomprometer com as forças do vento, com a agressividade da tempestade, fechar os olhos e dizer o seguinte: ninguém fez isso, mas se Jesus está dizendo, eu faço. Repreenda na sua vida, em nome de Jesus, a comodidade. Repreenda essa fé mequetrefe. Sabe, fé mequetrefe, conversão às coxas, que fica tentando encontrar um jeito mais fácil de servir a Jesus, que fica encontrando um jeito mais fácil de, você sabe, os tempos mudaram, tudo mudou, a gente tem que, não, tudo muda, mas a palavra do Senhor Jesus, ela permanece para sempre. E eu não conheço um caminho da bênção, não conheço um caminho da prosperidade, da paz, da alegria, fora da palavra de Jesus. Crer faz sentido. Não é apenas crer quando tem o controle, mas tem a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu creio, irmãos, que altos níveis de renúncia provocam altos níveis de avivamento. Por quê? Que nesse momento de crise, nesse momento assim, eu tenho encontrado pessoas que estão sendo abençoadas. Você já viu isso? Pessoas que estão prosperando, pessoas... Essa semana um irmão me procurou, pastor, abençoar a igreja aí. A gente estava em um mês difícil. Eu falei assim, Deus, não entrou uma oferta para a construção do novo templo. Nada, sabe o que é nada? Entrou assim, e o que entrou também a gente remaneja de lá, remaneja de cá, remaneja de lá. Falei, irmão, será que não vai ter nada para a construção esse mês? Aí o irmão ligou, dei um passo de fé, Deus colocou a mão, e eu acreditei, Deus foi fiel. Uma oferta de R$54 mil para a construção do novo templo. O mês que nós guardamos menos para a construção, foi o mês que Deus deu mais. Uma pessoa. Aí eu falei, Deus, eu quero essa ousadia aqui. Quem é que não quer poder dar uma oferta dessa? Eu quero poder ter. Eu quero poder ter para dar uma oferta dessa. Agora, se aquilo que Deus tem me dado me controla, aquilo que Deus tem me dado me domina, aquilo que Deus tem me dado é quase que uma opressão sobre a minha vida? Não, porque algumas pessoas dizem, por que os testemunhos financeiros estão pipocando? Porque as pessoas não estão vivendo a lógica, decidiram sair do barco, decidiram colocar o pé fora das águas, decidiram ouvir o vem. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui não é livro, isso aqui não é economia, isso aqui não é coach, nós estamos na onda dos coaches, né? Isso aqui não é coach, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui não é palavra de positivismo, não, isso aqui é uma pura, única e simples uma coisa. Existe uma palavra, existe uma voz, existe a palavra de Deus e nós obedecemos ela porque nós obedecemos a voz. A conversão é isso aí. E ela mostra o caminho. Você jamais vai viver o sobrenatural, o inexplicável, se você vive agarrado no natural. É hora de mudar o discurso, começarmos a enfrentar os problemas, pegar o papel, começar a escrever. Tem um hino que a gente canta, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Sabe qual que é o tema da nossa igreja no ano que vem? Não é recuperação, não é restauração, não é lamentação, não é nada disso. O tema da nossa jornada em 2021 chama-se Um Novo Tempo. Porque Deus faz nova todas as coisas, Deus traz criatividade, Deus muda, Deus dá um novo jeito de ser crente, Deus dá um novo jeito de você servir, de você adorar, de você comunicar a palavra, de você lançar o evangelho, de você pregar, de você dividir o púlpito, de você fazer mais cultos. Deus sempre Ele traz uma coisa nova, gente. Não existe coisa melhor para fazer a gente crescer e prosperar do que crise. Que crise? Não tem.
Porque na crise você tem que se reinventar. Na crise você tem que buscar, na crise você tem que falar com Deus, na crise você tem que falar assim, Deus, me dá uma ideia, coloca uma ideia aqui nesses miolos, porque esgotou. Na crise a gente tem que ir para os livros, aí sabe o que acontece? Deus fala assim, não, eu tenho uma coisa diferente para você, irmão. Deus, Ele é o Deus da criatividade, Ele faz nova todas as coisas, Ele cria nova todas as coisas, e você vai viver de um novo jeito, você vai se relacionar, até se relacionar com a igreja, você vai se relacionar de um jeito diferente. Se relacionar com a família é diferente, tudo diferente, sabe por quê? Porque nós temos que ter ousadia para entender que Deus tem coisas novas para nós. E dentro dessa nova história que nós vamos escrever, incluir coisas que o dinheiro não paga, incluir vitórias que ninguém na minha família ainda teve. É hora de pegar o papel e escrever a história da minha caminhada, escrever aquilo que, lá no meu bairro nunca ninguém viveu isso, mas eu vou viver. Na minha família nunca aconteceu isso com ninguém, mas comigo vai acontecer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, que eu tentei ser objetivo aqui, mas o negócio estendeu. Uma nova história Deus tem para mim. O que é que você quer viver, irmão? Você vai esperar o ano, para você falar, estou pensando depois que virar o ano, pastor. Eu estou com as ideias aí que depois que virar o ano, Deus, Ele é o Deus do sobrenatural agora. Tendo ousadia para entrar no santo do santo pelo poder do sangue de Jesus. Esse lugar não é outro senão a casa do Senhor. Deus está aqui nesse lugar e eu quero que você levante a sua voz agora. Você que está em casa, levante a sua voz agora e fala com Deus. Deus, eu preciso sair do barco. Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deus, eu preciso fazer isso. Deus, eu preciso parar de ouvir gente que não está na minha pegada. Porque as pessoas que eu me relaciono, todas elas estão indo para um outro lado. E eu estou indo para o lado de cá. E eu preciso resolver isso na minha vida. Todas as pessoas que você se relaciona estão desconectadas dos sonhos que você quer viver. O que você quer? Você acha que você vai chegar? Não vai. Porque toda vez que você quiser ir, não, vem para cá, boba. Não, faz isso, tonto. Não, larga isso, viu? Esquece isso. Levante a sua voz e ore a Deus. Pai querido e amado, nessa manhã, nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Não é diante de um discurso, não é diante de uma palavra de afirmação, mas é diante da Tua palavra que é viva, diante da Tua palavra que fala o nosso coração, e que nós possamos ter ousadia para entrar no santo do santo, para viver o sobrenatural, para dar passos de fé, para viver aquilo que nós não conseguimos viver. Senhor, existem muitas pessoas com palavras e bênçãos que foram liberadas, mas que são bênçãos que estão retidas, como aquelas de Daniel, que o Senhor mandou a mensagem, mas houve uma batalha espiritual. Eu não quero ter bênção retida na minha vida, eu quero entrar no santo do santo com ousadia, com a vida santa, com a vida reta, íntegra, diante da Tua presença, para que eu possa, Senhor, obedecer a Tua palavra. Nós oramos essa manhã e decretamos e declaramos um novo tempo para a vida dos Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus, amém. E se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus, aleluia.